Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Ferrer da Maramix e eu vou ensinar neste vídeo dicas importantes para você que quer entrar nesse mercado sobre os melhores pontos comerciais para instalação de máquinas de bebidas quentes automáticas, aquelas que você aloca e elas trabalham sozinha ao toque de um botão. Bom, a gente tem um parênteses a fazer, porque você pode optar pela Maramix, além de outras franquias, ou um mercado independente onde você compra as próprias máquinas. Aqui a gente tem muito tempo de experiência, são mais de 15 anos com experiência em franquia, ou seja, a gente está acostumado a replicar instruções, procedimentos, além da grande experiência que a gente já tem nesse mercado de alimentação e de máquinas de bebidas quentes, e você vai ter todo o apoio, por exemplo, comercial, como prospectar, como fazer uma negociação, tabelas de preços, preços dos concorrentes, condições comerciais de mercado, além do apoio jurídico, que é muito importante, já que essas máquinas elas são valiosas, elas precisam de todo um cuidado jurídico para alocar em outros pontos, além de todo o suporte operacional, o suporte técnico, tá bom? Nós trabalhamos com duas marcas. A gente tem a nossa marca própria, que é a marca Vovó Maria, que são produtos de altíssima qualidade, os cafés do sul de Minas Gerais, e a gente tem completa liberdade para trabalhar com os produtos, criar mix novo e etc. dentro da marca Vovó Maria. A grande cereja do bolo é a gente poder trabalhar com a marca Illy Cafés. Illy é uma das marcas mais tradicionais do planeta, presente em mais de 140 países, está muito presente no público social AB no mundo todo, em grandes hotéis, grandes restaurantes. Então a gente acaba tendo duas opções, tanto aquela para o público mais sofisticado, quanto aquela para o público do dia a dia. Então a gente acaba tendo duas marcas que a gente consegue ter a entrada completa no mercado. Bom, e como é que funciona a máquina de bebidas quentes para você entender? É muito simples. Primeiro, ela precisa ter energia elétrica e precisa ter o ponto de água, tá? E a mágica interna funciona você abastecendo a máquina com um pó solúvel de leite, chocolate, cappuccino, etc. E você tem a máquina entrando água, essa máquina ela esquenta a água automaticamente, bate, quando aperta o botão, aquele pó cai junto com a água dentro de um batedor, ela bate tudo junto e solta aquela bebida cremosa. É tão simples quanto isso. O grande segredo está no batedor junto com a água quente, né? Bom, e a máquina de café expresso ela é um pouquinho mais complexa, porque ela tem essa coisa de fazer o café expresso. A gente tem todo o know-how para você, mas a grande diferença daquela máquina de pó é que ela também faz o café expresso moído na hora, que o funcionamento é muito parecido, que abastece com café em grãos, a própria máquina ela já faz a moagem do grão, já faz a prensagem ali, para soltar o café sob pressão e sair o café bonitinho ali, com a crema bem gostosinha no final do processo, tá bom? E como é que essa coisa de instalar a máquina, Rafael? Além de ligar na tomada, pessoal, você vai ter que abastecer com água. E tem 3 maneiras de você colocar água nela. Isso é bom, isso é uma dica importante, porque quando você for começar a procurar o ponto, você já vai ter que ficar de olho, nesse lugar tem água, não tem água. Essa é uma dica bem importante para prospecção, tá? Então você pode colocar a máquina, por exemplo, com 1 galão de água, tá? Aqui a gente tem 2 exemplos que eu vou trazer para vocês, por exemplo, você só pega a mangueirinha que sai da máquina e joga dentro de 1 galão. Esse é um ponto. Então a máquina pode funcionar em qualquer lugar com 1 galão de água. A máquina pode ser autônoma também. Se no lugar não tiver nem ponto de água e nem possibilidade de colocar 1 galão, porque o galão ocupa espaço, né? A gente pode abastecer dentro da máquina com a garrafinha. Tá? E tem um galãozinho dentro da própria máquina. Ou o que é o ideal, principalmente para evitar a operação, é ligar a máquina num ponto de água, por exemplo, numa torneira, num ponto de água que tem no estabelecimento, e colocar um filtro lá para a máquina receber só água filtrada. Então são essas 3 formas as mais tradicionais aí de colocar água na máquina, de fazer o abastecimento da máquina. As máquinas, elas podem não ter meios de pagamento, e você sabe que é uma curiosidade do nosso segmento, as pessoas que nos procuram para franquia de máquinas, normalmente elas vêm com a ideia de que máquina tem que ter sistema de pagamentos, e essa não é uma necessidade, já que muitos lugares que vocês vão ver aqui nesse vídeo, por exemplo, tem máquinas de bebidas automáticas e que não necessariamente são o pagamento automático, Então, por exemplo, a gente tem dentro de sistema de pagamentos, além de máquinas sem pagamento, a gente pode ter máquina com moeda, com cartão, com Pix, com aplicativo, entre muitas outras. Tá? Então qualquer solução que você pensar de pagamento, a gente pode colocar nas máquinas. Tá? Isso não é um problema.
Uma das grandes vantagens da gente ter a marca própria é que a gente consegue desenvolver receitas próprias, né? A gente não depende de uma grande marca de mercado para desenvolver nossas receitas. Por exemplo, seria muito esquisito, né, fazer, por exemplo, uma sopa de uma empresa de café. Né, e aqui a gente pode ter, tá? A gente consegue fazer receitas porque já que a máquina ela tem a habilidade de bater um produto solúvel junto com água quente, então tudo que puder ser batido com água quente, como por exemplo caldos, chás, etc, a gente consegue ter dentro da nossa empresa. Então a gente tem a variedade completa de produtos para vocês conseguirem apresentar para os seus clientes. E um diferencial que é muito importante na nossa franquia, a gente consegue formar você franqueado e a gente consegue também liberar as máquinas assim para ter tamanhos diferentes de bebidas. Não são todas as empresas que conseguem, que têm essa habilidade ou que abordam o mercado assim. A maior parte das empresas, inclusive, elas colocam uma bebida padrão, inclusive, né, o maior player de mercado já manda até a xícara, né, junto para não ter que ficar programando máquina. Isso pode ser muito prático, mas a gente no dia a dia sabe que o cliente tem necessidades específicas. Então, por exemplo, se eu vou num local, numa empresa que quer doar uma bebida menor, porque ele quer ter menos custo por bebida, né? Porque tem muitas empresas que são obrigadas a doar bebida, porque o sindicato, porque se é uma convenção coletiva, dar café, por exemplo, para os funcionários. A gente pode tirar uma bebida menor e ele ter menos custo. Então a gente ganha posso dizer que um potencial de competitividade, porque a gente consegue adequar a bebida para o tamanho do orçamento do cliente. Ou também pode colocar bebidas muito grandes, como por exemplo bebidas especiais, né, aquelas para as canecas maiores, como está aqui na foto. A gente consegue fazer então uma variedade muito grande de bebidas e cardápios, porque a gente é livre para criar, né? Em relação a material para os pontos de venda, a gente tem completo, desde display, banner, luminosos, a gente então consegue entregar toda a experiência que as maiores empresas do mercado elas conseguem, o que deve ser mesmo, né? Porque para vender precisa de investimento, precisa mostrar para o cliente o produto. Nós fornecemos todo o suporte para você franqueado, para sua operação, né? Suporte técnico especializado, né? De pagamento, de operação de máquina e técnico mesmo de manutenção de máquinas. Tá? Nós somos uma empresa que já trabalha bem forte o digital, né? Nos principais canais que a gente tem, né? Nesse mundaréu de cafés aqui, normalmente a gente trabalha eles através dos principais marketplaces que tem por aí, né? Também a gente tem o nosso canal de revenda e a gente tem nossas vendas diretas através de pequenos mercados, através de empórios. Voltando para a máquina de bebidas quentes, fazendo um pequeno resumo de como o mercado trabalha com 3 frentes. Ou revenda de bebidas, por exemplo, ele compra um pacote por um valor X e vende por vezes 3, o cliente do franqueado, né? Ou o teu cliente vai ser uma empresa, uma clínica que vai comprar as bebidas e doar essas bebidas para os clientes, ou seja, a gente chama de bebidas doadas, ou você vai colocar uma máquina e fazer a venda direto para o consumidor final, normalmente através da maquininha de cartão ou por moedeiro. Então são as 3 formas mais habituais e é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas das vantagens dessas 3 frentes, tá? Por exemplo, a revenda de bebidas, né, é um mercado muito bom porque você consegue oferecer bebidas diferenciadas. Se você for numa padaria que não tem máquina de café, você vai tomar o leite, né, daquele de caixinha aquecido, né, ou pré-aquecido ou requentado, né, que seja, tá? Mas você não vai ter a cremosidade que a máquina consegue entregar. Então você tem uma bebida diferenciada. Por isso, você pode oferecê-la mais caro do que aquela do copinho americano. E esse é o grande diferencial da revenda de bebida. Tem uma bebida especializada para vender mais caro. Além da máquina ser automática e a operação não ter igual, né? Você tem uma bebida uniforme, 24 horas por dia, e as máquinas melhoram, as máquinas dão um charme para a loja, as máquinas elas agregam valor à loja, né? Uma loja vazia, né? Uma lanchonete vazia, ela não tem o mesmo apreço, né, do consumidor pela lanchonete do que aquela bem decorada, aquela com muitos equipamentos, né? E por que uma empresa compraria bebidas para doar? Já falei lá atrás, primeiro porque muitas delas são obrigadas e outras querem fornecer benefícios para os funcionários. Quer que o funcionário, ele que chegou de mau humor, que ele precisa de um café, que tenha um café, tenha um chocolate, tenha um cappuccino para melhorar o dia dele e melhorar consequentemente o seu desempenho, né? Dentre vários formatos que a gente pode negociar de alocação de máquinas, por comodato, por locação,
3 são os principais, como por exemplo, comodato com venda de insumos mínimos. A gente só deixa a máquina em comodato se o cliente garantir uma compra mínima mensal, porque a gente é mais prestador de serviço nessa hora do que um varejo. A gente não quer ficar correndo o risco do varejo. A gente então sempre no comodato fala assim, olha, você precisa comprar pelo menos R$1.000 por mês para você conseguir ter incomodato. Se o cliente fala, não quero comprar, a gente oferece para ele um contrato de aluguel, daí ele não tem compromisso mínimo mensal de compra. Ou a gente pode combinar também, que normalmente é muito utilizado para locais onde vende poucas doses, o contrato de venda por dose. Então a cada dose que ele vender, por exemplo, ele vende uma dose a R$5 de um cappuccino, a gente os insumos e cobra um percentual dessa venda. Ali pode variar em 70%, 50% do valor da venda. Assim ele não gasta nada para vender, só tem lucro e a gente consegue ter um lucro maior porque ele vende poucas doses. Normalmente é assim que funciona esse mercado, tá? Existem outras maneiras e outros formatos. Trouxe os principais aqui para vocês. Queria inclusive mostrar um pouquinho de números agora. É importante que você tenha uma noção do quanto você pode ganhar com esse negócio. É um negócio extremamente escalonável. É um negócio que você pode colocar uma máquina, visitá-la uma vez por mês e por isso te dá a possibilidade de colocar muitas máquinas, dezenas de máquinas, sem precisar de funcionário, sem precisar pagar impostos maiores, já que você abre no MEI, sem precisar alugar um espaço específico, já que o negócio você abre na sua casa e as máquinas não ficam na sua casa, né? Você só pede a máquina para a franqueadora quando você fechar o negócio com o cliente, ou seja, a máquina mal passa na sua casa, se não, às vezes nem passa, né? Vai direto para o cliente. Então você tem um negócio que você consegue fazer um parque de máquinas, né? E esses números vão te mostrar o quanto você pode chegar, né, de faturamento por máquina, para você fazer uma espécie de cálculo aí se faz parte do seu objetivo estratégico, né, abrir um negócio com esse potencial. Aqui eu estou mostrando para vocês o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O quanto você tem que vender no mínimo para pagar os custos do seu negócio, para você não ter prejuízo. No caso da sua franquia, tá, você precisa ter em média, porque varia um pouquinho de tantos de bebida por máquina, as bebidas têm valores diferentes, mas a gente tem em média 7 doses como ponto de equilíbrio. Porque se você vende 7 doses por dia, tá, considerando um mês de um comércio que funciona 6 dias, 26 dias por mês, e vende a bebida a 1,80, essa bebida, por exemplo, tem preço de compra de 85 centavos, tá? Uma média que a gente tem de custo. Então você fatura R$327. Então é um faturamento bem baixo, tá? A gente normalmente não coloca a máquina com esse potencial, tá? Então eu coloquei aqui só para vocês entenderem, a compra dos insumos daria na faixa de R$153, tá? Os royalties de uma máquina exemplo, para esse exemplo que a gente trouxe, R$150, e as despesas totais, então, R$303. Então por isso você teve esse lucro final de R$23, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, é quando você começa a pagar os custos da sua operação. Então por isso no nosso negócio a gente fala, olha, só é legal o negócio para você a partir de 10 doses por dia. Menos que 10 doses, a gente aconselha pular fora, porque é muito pouco potencial, né, para esse formato de negócio, de venda de insumos. Para o negócio de venda direta para o consumidor, se você vendesse esse 1,80 a R$5, a R$6, fica um pouco diferente. 7 doses, tá, para revenda para o local que vai revender a sua bebida, onde você vende o pacote de insumos, né? Nesse caso, existe uma possibilidade de cobrar aluguel, né, até que melhora um pouco essa relação, te dá um pouquinho mais de conforto, tá? Um aluguel, por exemplo, de R$350 te daria um pouco mais de conforto. Ao mesmo tempo que se você vende 7 doses, né, para você é um ponto de equilíbrio, olha para o lado do estabelecimento como que é ele vender 7 doses. Para ele já é bom, ele fatura R$855 se ele vender 7 doses por dia a R$4,70, que é um valor médio para as bebidas que a gente vende. Então, veja que enquanto ele está confortável, você está tendo praticamente ali só empatando, não tirando nenhum lucro. Então por isso que a gente pede para cobrar o aluguel, né, como uma condição única nesse caso. Então se fatura pouco, tem que cobrar aluguel, né, vai tirar um pouco do dele, e para melhorar essa relação para os dois, o estabelecimento que tem a principal responsabilidade de fazer a venda, ele precisa vender lá na frente mais bebidas, não é mesmo? E a gente tem muitas estratégias para que isso aconteça, tá, pessoal? Agora, falando não de ponto de equilíbrio e falando de foco, né, de quantas doses a gente gostaria de tirar, a gente tenta focar em estabelecimentos com 35 doses, que é uma boa lanchonete, uma empresa pequena. Uma empresa, por exemplo, de 15 funcionários já tem
potencial para tirar 35 doses. Então é muito mais fácil você trabalhar, você tem margem para trabalhar, para negociar, porque sobra um lucro melhor. Olha só, nesse caso, 35 doses por dia, você fatura em uma única máquina R$ 1.638 se cada bebida for vendida a R$ 1,80, né? E o teu lucro final está na faixa de 718 doses. Aproveitando e trazendo essa dose diária de 100 doses, aí eu me dei o luxo de colocar duas máquinas, porque normalmente quando a gente utiliza uma máquina com mais de 60 doses por dia, a gente já coloca a segunda máquina no ponto de vendas. Para quê? Para ter um pouco mais de segurança, né? Aí seria um faturamento na faixa de R$ 4.680, deixando um lucro de R$ 2.180. Os royalties aqui eu dobrei o número de royalties da máquina padrão, porque ele já tem pra gente aqui os R$300, que seria o certo aí, né, para fazer um bom DRE, né, um bom plano de negócio. Então vocês pegam que tirar muitas doses tem que ser o foco da franquia e não ficar colocando máquina onde é mais fácil, porque o fácil é rapidinho. Bom, então a gente viu lá atrás, se eu colocar a máquina no lugar onde tira 3 doses por dia, o meu cliente já tem lucro, só que eu tenho um prejuízo, então não posso fazer isso como franqueado, né? Então é mais ou menos disso que a gente está falando. Tá? Se você não gosta muito da matemática da coisa também, pessoal, a gente tem planilhas com tudo pronto, tá? Você vai enviar uma tabela para a pessoa, olha, essa máquina consome um mínimo de tanto acomodado ou tanto para aluguel. Isso é tudo pronto, isso não tem nenhum problema, para você não precisa ficar calculando, tudo isso vai mastigadinho para você, franqueado. Só que a gente tem que mostrar os números para você poder escolher ou não por essa franquia, até se uma franquia que faz parte aí da sua estratégia de ganhar dinheiro, né, nesse negócio. Tá? A gente também tem as planilhas de preço de produtos, a gente já dá o preço do produto, por exemplo, do pacote, tá? O pacote de café custa R$ 69,50, mas a dose do café custa 40 centavos, porque um pacote, tá, ele faz 142 doses. Então a gente tem toda essa inteligência para passar para você, franqueado, né, que está querendo procurar o ponto, tá? Bom, agora sim, entrando nos melhores pontos, nas características dos pontos, a gente vai passar para vocês um pouco mais do que a gente entende de bons pontos comerciais. Basicamente, pessoal, um bom ponto comercial ele tem que ter gente para consumir, tá? Se você não tiver para quem vender, todo o esforço ele é em vão. Tá? Então tem que ter gente para consumir, tem que ter bons produtos, e aí a gente garante o produto, e você, franqueado, tem que entregar um bom produto na sua operação. Por exemplo, tem que tomar cuidado se no teu treinamento você falou para a pessoa abastecer direitinho, né? Porque deve sair uma boa bebida com bom abastecimento, tá? E a máquina de preferência tem que ter uma boa localização em todos os casos, tanto para venda quanto para doação. Quanto mais perto das pessoas, mais visível, mais vai tirar a bebida. Tem que ter um bom trabalho de marketing, principalmente na revenda da bebida, tá? Porque se a máquina ficar lá escondidinha e as pessoas não sabendo que a máquina existe, não tem jeito, tá? Vai vender menos, tá? Tem que ter um bom trabalho de oferta. Olha, eu já vi pontos ruins que nem era lanchonete vendendo muito por conta de uma pessoa que é simpática, que conhece as pessoas ao redor, que oferece muitas bebidas, e a máquina vira um baita de um potencial. Então sim, uma pessoa é capaz de movimentar todo um negócio, tá? Assim, a gente normalmente não depende dessa pessoa, porque são raras essas pessoas, mas pode ser sim um diferencial. E a gente tem muitas vantagens em relação à concorrência. O fato da gente ter duas marcas, né, para trabalhar, a marca que é mais flexível e a marca que é mais reconhecida. A gente tem preço em relação ao mercado, a gente tem variedade de produtos, variedade de máquinas maiores, menores, variedade de tamanho de dose. Então tem completa flexibilidade em relação à concorrência para a gente conseguir entrar e pegar os melhores orçamentos, tá? E entrar nos melhores clientes. Alguns exemplos de clientes aqui para vocês, né? A gente tem, por exemplo, os clientes onde a gente coloca máquina dentro de uma loja. O que depende dessa máquina vender? Depende de ter fluxo de pessoas. Se é um comércio que não passa gente na frente, se é um comércio que tem pouco fluxo de pessoas, ela vai vender pouco. Tá? O que a gente precisa colocar? Então talvez um preço maior, fazer um contrato de doses, né? Então a gente precisa de alguma forma, vendendo menos, tirar um valor maior por dose. Então essa normalmente é a estratégia. A gente gosta de colocar o sistema de cartão porque a gente coloca a venda direto para o consumidor, tá? Com um pequeno percentual para o estabelecimento, que cede o espaço para a gente colocar. Para o estabelecimento é bom também, porque ele vai atrair mais pessoas
né, através do cafezinho. O cara vai tomar um café e ele aproveita e vai querer, por exemplo, comprar um biscoito, comprar alguma outra coisa para acompanhar o café, né? Nas conveniências, normalmente a gente tem um trabalho de vender insumo, que é aquela coisa da revenda. A gente vende a bebida para ele a 1,80, ele vende a 4,50 e todo mundo ganha dinheiro. Aí a gente normalmente faz um alvo ali de pelo menos 20 doses, sempre 10 doses no mínimo, né? E depois quer arriscar as 10 doses e ir crescendo e trabalhando o ponto, também dá, tá? As grandes padarias, pessoal, confesso que é um pouquinho mais complicado, porque as grandes padarias normalmente são pessoas mais experientes, que têm mais conhecimento de mercado, que quer tirar mais vantagem daquela negociação, porque tem mais volume, né? Então aí a gente pede sempre para que você, se tiver um cliente grande de padaria para prospectar, fala com a franqueadora, vamos fazer uma negociação em conjunto, porque a gente vai precisar te dar um apoio, porque você tem pouca experiência ainda nesse momento, né? Um canal que tem crescido bastante, pessoal, é o micromarketing. É esse mercadinho que fica nos condomínios, nas empresas. Por conta da pandemia, as pessoas meio que se isolaram para não precisar ficar saindo, né? Então a gente tem colocado muitas máquinas nesses mercadinhos em dois formatos, tá? Quando a gente entende que aquele condomínio, aquela empresa com micromarketing tem potencial, a gente quer vender direto para o consumidor de preferência, porque a gente vai, ao invés de vender o preço de insumo, a gente vende a bebida direto a R$5, R$6, R$4, mas calma, é R$4, R$5, mas é um copão, aquele com tampa bem bonitão, né? Agora, se a gente entende que tem riscos, né, que a gente entende que os riscos são altos, de não alcançar um bom faturamento, né, um número legal de doses, e tem alguém, por exemplo, a própria empresa que fez o micromarketing, quer colocar a máquina, a gente coloca a tabela de preço, tá bom, eu faço a locação com venda de insumos para você. Aí a gente fica protegidinho de possíveis prejuízos, né, que a gente pode vir a ter com a falta de consumo. E você sabe que normalmente nessa relação de micromarket condomínio, há um consumo mínimo, a perda ela é repassada para o condomínio, né, quando tem essa coisa da venda em confiança que há algum desvio. Então a gente tem todas as ferramentas para ficar bem protegido dos riscos, tá? Tanto da falta da venda, quanto também do risco de ter algum desvio, né? A gente está bem acostumado, tem bastante experiência com isso. Outro ramo que pode ser legal são os mercadinhos. Mercadinhos que têm bons movimentos, que tem principalmente a parte de padaria, porque as pessoas, pessoal, em lugares mais populares, principalmente, às vezes ela foge da lanchonete, fica no mercadinho, porque no mercadinho as coisas são mais baratas, né? O pão de queijo que ela pagaria R$4 na lanchonete, às vezes está R$2,50 no mercadinho. E se a gente leva uma maquininha de café para lá, um café com leite, ele acaba consumindo por ali mesmo, tá? Mas de preferência tem que ter essa coisa do consumo na hora, né? E de preferência, né, com preços populares, tá? E uma pessoa que ofereça, né? Se ficar lá no cantinho escondidinho é melhor não ir, tá? Porque tem que ter um trabalho ativo de oferecer a bebida, porque é um público mais popular que vai comprar o mínimo possível, tá? Mas se tiver alguém, né, oferecendo, por exemplo, um café expresso a R$2,50, por exemplo, onde o franqueado já ganha, o dono já ganha, todo mundo ganha, e o cliente principalmente ganha, porque no lanchonete é mais caro, ele vai levar, né? Inclusive, pessoal, aproveitando fazer um parênteses aqui, o ponto bom, pessoal, normalmente ele é um ponto que queira crescer, que queira oferecer, que queira... você vai pegar, quando você abordar a pessoa, você vai chegar no estabelecimento dele, a estufa de salgado vai estar vazia, pô, você já olha para, pô, mas é no horário do café e tá vazia, né? Alguma coisa está acontecendo, a luz está apagada, porque a luz, ela, né, ela é um sinal de quem está querendo atrair mais clientes e quem está mais preocupado em economizar. Normalmente quem está economizando, ele está declinando, tá? É uma impressão que a gente tem, tá, pessoal? Não é que economizar é ruim, mas quem tem a luz apagada, por exemplo, a estufa vazia, porque pode vencer, ele já está declinando e dificilmente tem um retorno para ele começar a crescer de novo, a não ser que passe o ponto para outra pessoa. Então toma cuidado, verifica prateleiras vazias, luz apagada ou muito sujo, né? Às vezes é muito sujo e vende muito, tá, pessoal? Diz muito sujo porque no sentido de ter uma má operação, né? A pessoa que está lá parada, não tem nada para fazer e ainda assim a loja está suja. Aí tem uma operação ruim, né? Então fica atento a esses detalhes, porque pode ser indicadores de potencial. Voltando aqui, pessoal,
A gente então, nessa coisa das máquinas, a gente pode colocar de tudo quanto é jeito. Pode ter máquina com galão, com ponto hídrico, autônoma, com cartão, sem cartão. Vocês entenderam que essa coisa de colocar as máquinas grande e pequena, pra gente pouco importa, porque a gente vai montando elas por módulos. Por exemplo, essa máquina que vocês estão vendo na foto, ela tem a máquina em cima e um gabinete embaixo. Ela não é grudada, ela não é só um módulo grande. Assim é melhor, porque você pode transformar esse conjunto, transportar esse conjunto inteiro, por exemplo, no seu carro, né, para um gabinete no banco, a máquina no porta-malas, e você não precisa contratar transportador. Então, por isso que a gente opta normalmente por fazer esse conjuntinho. E veja que fica tão bom quanto aquelas máquinas grandonas que precisaria de frete para levar, frete para tirar, carregar um baita de um trabalho, porque precisa de um carrinho de um potencial grande, além de ser desconfortável, ou seja, né, é um custo de instalação que depois para tirar a máquina você fica, mas pô, vou ter que gastar para tirar de novo, para poder gastar para colocar no próximo cliente de novo, aí você acaba até relaxando com resultado ruim, né, por conta do custo que você vai ter de desinstalar e instalar em outro. Agora, se eu tiver que dar uma dica para vocês, pessoal, de potencial, tá aqui na frente agora. Daqui para frente são as empresas que eu mais acredito que tenham potencial de ganhar bastante dinheiro. Quais são? Bebidas doadas por empresas boas. Tá? O que são empresas boas? Tem empresa, aquela empresa internacional que vem para o Brasil, né, onde uma dose que seria 50 centavos para a gente é 5 centavos de euro para eles, né? Então, essas empresas é mais fácil entrar, eles pagam, né, com uma cabeça diferente, eles têm uma ideia de benefício para o funcionário diferente que muitos empresários brasileiros. Então, bebida doada em empresa boa, para mim, é uma boa escolha, tá? Hospitalidades no geral, hospitais, hotéis, tem muita oportunidade, muita mesmo. Por exemplo, num hotel, você pode ter o refeitório dos funcionários, que nem nessa foto. É um local onde os funcionários de um grande hotel são 200, 300 funcionários e eles ficam 24 horas por dia trabalhando, então eles consomem de graça nessa máquina. Então pode ser recepção do hotel, a bebida doada, pode ser no buffet do hotel. Gente, se o hotel tem 100 quartos, quando eles estão cheios, tem 2 pessoas por quarto, daí dessas 200 pessoas, dessas 200, 150 vão tirar uma bebida pelo menos, então 150 bebidas por dia, tá? Por exemplo, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente colocou 2 máquinas, uma titular e outra reserva. A reserva nunca foi ligada, mas a gente tem as 2 possibilidades já. Claro, já pensou parar no meio do buffet? Normalmente todo mundo tem plano B, tá, pessoal? Um hotel, ele não pode ter sempre plano A. Qual que é o plano B? Ele teria um café que ele passaria na hora, ele faria alguma outra coisa ali para poder dar conta dos hóspedes, mas a gente, por precaução, como vende muitas doses, a gente já deixa uma máquina reserva que é só ligar e começar a operar. Tem também, por exemplo, nessa foto, a máquina que fica escondidinha lá no refeitório. Para quê? Para servir os quartos diretamente, para servir o buffet de mesa, né? Para poder fazer, por exemplo, a bebida dos funcionários que não estão em horário de café da manhã, que eventualmente quer passar ali e tomar um café. Então, pessoal, tem muita coisa onde a gente pode dizer, Rafael, o hotel é bom? Não, o hotel é bom nesse outro não é. Agora nesse aspecto é bom, o número de quartos é bom, esse método de consumo é bom. Tá? Então, por isso que a gente pede para que o nosso franqueado estude bastante, sempre tenha contato com a gente, porque a gente vai conseguindo transmitir esse know-how para ele, né? Pousadas também, pessoal, tá cheio de pousadinha pequenininha por aí, clínicas, né? Existem muitas oportunidades para vender 40, 50 doses por dia. Saber o que é melhor? A gente sempre dá incentivo para os franqueados. Aqueles que batem meta de pedido, eles têm desconto nos custos dos royalties, por exemplo, desconto em produtos. E aqueles que não conseguem, que tem maior problema, tem maior dificuldade de conseguir alavancar o negócio, a gente tem uma área aqui dentro que chama UTI, tá? Que a gente pega aquele franqueado e ajuda, ficando muito mais próximo para reverter aquele resultado. Tá? E essa ajuda não é só na parte de consultoria, mas também de descontos e investimento da franqueadora na operação dele, enviando produtos, enviando material de marketing, apoiando ele nas redes sociais, né? Então a gente tem também todas essas, posso dizer, atribuições nossas aqui e nosso compromisso com a rede, né, do bom resultado, né?
Bom, se você chegou até aqui, é porque você já é o nosso franqueado, e aí eu te convido a finalizar o treinamento para a gente conseguir dar andamento no início da franquia. E se você ainda não é franqueado, o convido a ser um franqueado, aproveite os benefícios de uma eventual promoção, de ter uma máquina disponível, né, de fazer o treinamento completo e ter muito mais segurança na prospecção, conhecendo todo o processo, tendo feito treinamento que dura em torno de 40 horas e também, né, principalmente treinando em cima da máquina, tendo uma máquina na sua casa para você já conseguir operar a máquina, saborear as bebidas, testar, né, fazer da sua casa o seu laboratório para começar a ir para a rua com maior conforto e segurança. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, aqui estão os meus contatos, tá bom? Até mais e sejam muito bem-vindos mais uma vez.